Inicialmente dizer que esse é o primeiro Código de Processo Civil que foi aprovado, ainda tem pendente de aprovação no Senado, num período democrático. Os dois outros Códigos de Processo Civil foram aprovados em regimes de exceção. Um em 1938, na ditadura Vargas, então foi um decreto-lei, ele foi outorgado, portanto não teve debate parlamentar, porque o parlamento estava fechado, e também o segundo foi aprovado num regime de exceção em 1973, chamado Código Buzaide, e ele teve uma tramitação de apenas 6 meses. E depois de aprovado, ele foi todo reformado em 1974, porque a sociedade não aceitou o texto aprovado. Portanto, nós tivemos dois códigos de processo civil que vieram de regimes de exceção. E esse é o primeiro Código de Processo Civil que nasce num período democrático. Até agora, nós tivemos uma tramitação de cerca de 4 anos. Ele foi proposto em junho de 2010 e aprovado em dezembro de 2010 no Senado. Depois ele foi para a Câmara e ele tramitou de 2011 a 2014 na Câmara. E agora volta para o Senado. E ele tem uma tramitação, na minha opinião, equivocada, porque um código e uma lei deveria sempre nascer na Câmara. O Senado é uma Câmara revisora, todos nós aprendemos isso nas aulas de Direito Constitucional. E depois ele terminaria na Câmara. Nesse caso, ele começou no Senado, a Câmara teve o papel de Câmara revisora e o Senado vai aprová-lo finalmente. Nós temos que, num processo de reforma política, rever essa tramitação para dar a natural tramitação legislativa, que é iniciar um projeto de lei na Câmara do Povo, né, e a Câmara revisora deve ser o Senado, né? E agora ele está indo para o Senado, e o Senado só poderá agora escolher ou o texto original que ele aprovou em 2010 ou o texto que a Câmara aprovou. O Senado não pode criar uma redação nova. Então tem uma limitação regimental agora para fazê-lo. No Senado, o presidente da comissão especial é o senador José Pimentel, do Ceará. E o relator é o senador Vital do Rego Filho, da Paraíba. E foi constituída uma comissão especial que deve ser instalada na próxima semana para a aprovação final do Código de Processo Civil. Ontem eu estive com os dois. E o senador Vital do Rego Filho me disse que o senador Renan Calheiros recomendou que ele tramitasse rapidamente, porque para ele, presidente Renan Calheiros, a aprovação de um novo Código de Processo Civil é uma agenda positiva que ele pode oferecer à sociedade brasileira. Então, eu quero agora dizer um pouco de como ficou o novo Código de Processo Civil. Eu trabalhei com uma obra que já tinha dois trabalhos anteriores. O primeiro foi o trabalho do Senado, né? E aqui eu quero dizer que a tramitação no Senado ela foi muito rápida, com baixa participação da sociedade, como bem disse o presidente Marcos da Costa. Por quê? Porque, primeiro, a reforma do Código de Processo Civil surgiu de um grupo de juristas convocado pelo então presidente do Senado, José Sarney. E esse grupo de juristas foi presidido pelo então ministro do STJ, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. E ele ofereceu um trabalho, e esse trabalho foi reformado no Senado e veio para a Câmara já como um primeiro trabalho e objeto da avaliação do Dr. Marcos, segundo ele, uma proposta problemática. E aí
essa proposta foi trabalhada pelo então relator Sérgio Barradas Carneiro, um deputado da Bahia, né, que andou o Brasil inteiro, ouviu todos os segmentos e ofereceu uma proposta. Então, eu já tive, digamos assim, duas fórmulas anteriores e eu pude trabalhar a partir delas. E aí eu disse ao Sérgio, ele perdeu o mandato, porque ele era suplente, eu disse, Sérgio, você tem certeza aqui do que você propôs? Ele falou, tenho. Eu falei, então eu vou botar à prova. Né? Ele esperava outra resposta minha. Ele dissesse, então eu vou aprovar isso aqui, mas não dava para aprovar. E eu coloquei à prova, abri esse debate, e havia uma resistência muito forte dos processualistas de São Paulo. O que eu fiz? Os chamei para conversar com aqueles processualistas que tinham ajudado na redação do código. E nós fizemos várias rodadas e levamos a proposta para a comissão especial e, depois de muito debate, conseguimos aprovar na comissão especial e, depois de praticamente um ano, nós conseguimos aprovar na Câmara, com 2 votações. Sendo um código que foi discutido num período democrático, ele tem uma forma de ver o processo com muita força das partes. O código anterior ele tem 2 características. Ele tem uma visão assim muito desigual do funcionamento da justiça, quer dizer, o juiz tem uma posição quase que superior à das partes e se pede a jurisdição para as partes. Aqui, as partes participarão ativamente do processo. E também ele tem uma visão muito individualista do direito, do conflito de A contra B, né, de João contra Maria, e não concebe o atual código os conflitos repetitivos e os conflitos coletivos. E assim, nesse novo código, a gente dá uma outra característica para o código. Ele é um código que as partes têm um papel fundamental na resolução do conflito e, ao mesmo tempo, ele concebe o conflito não só como um conflito individual, mas também ele trabalha instrumentos de resolução de demandas repetitivas e trabalha também a conversão de uma ação individual em ação coletiva. Mas isso eu vou falar adiante. Como é que ele concebe agora, ele dá um novo status às partes? Em primeiro lugar, o primeiro passo da resolução do conflito é a busca da resolução consensual do conflito, por meio da mediação e da conciliação. Todas as comarcas terão centros de resolução de conflito. Nesses centros, os mediadores e conciliadores terão formação específica para atuar nesses centros de resolução de conflitos e serão remunerados para esta finalidade. E o primeiro passo dentro da justiça será a busca da resolução consensual desse conflito. Os advogados poderão atuar como conciliadores e mediadores, estarão impedidos apenas de atuar naquela vara onde ele atua normalmente, mas poderão atuar em todas as outras varas como mediadores e conciliadores. E também os advogados terão que participar dessa fase de conciliação e de mediação. Eu estava falando com o Dr. Marcos que talvez nós tenhamos uma tabela de remuneração da advocacia que estimula muito a litigiosidade, porque ela remunera o advogado por fases do processo. E o que nós entendemos, e aí eu gostaria de consultá-lo, posteriormente, se o senhor puder falar sobre isso, se não seria interessante uma revisão da tabela da ordem para que a advocacia pudesse ter um direcionamento maior para a resolução consensual do conflito. Então, nós colocamos o advogado nesse estágio inicial, porque há também reclamos da advocacia em relação
câmaras de resolução de conflito no Estado de São Paulo que dispensam a advocacia. Nós achamos que a advocacia tem um papel fundamental nesse momento, mas nós achamos também que nós precisamos, digamos, melhor debater esse tema na formação do estudante e também melhor debater esse tema na remuneração da advocacia, para que muitas das questões que vão para os juízes poderiam ser resolvidas nesta primeira fase, onde se busca a resolução consensual do conflito. Me parece, e o CNJ tem dados muito favoráveis, que esta fase resolve muitos dos conflitos. E o que remanescerá para a justiça é aquilo que não se conseguiu resolver na fase inicial. No direito de família, no capítulo de direito de família, o Volpi poderá dizer, nós estimulamos profundamente a busca da resolução consensual do conflito, porque todos conhecem aqui que o direito de família tem também um forte elemento emocional naquele conflito e que, muitas vezes, a busca da resolução é o único caminho para uma solução equilibrada daquele conflito. Assim, o primeiro passo da solução do conflito será o passo da busca pela resolução consensual por meio de mediação e conciliação e centros públicos de resolução de conflito. Nós importamos para cá, para o Código de Processo Civil, toda a normativa do Conselho Nacional de Justiça em relação à resolução consensual de conflitos. Além disso, nós estabelecemos a necessidade da busca permanente da conciliação ao longo do processo. E propusemos um regramento que permita com que as partes possam se compor e se ajustar em relação a prazos, ritos e procedimentos. E um exemplo que eu sempre uso nesse debate é em relação à nomeação de peritos. Se as partes estiverem de acordo em relação a quem deva ser o perito, elas oferecem o nome do perito ao juiz, né? E depois essa decisão do perito, a avaliação do perito é que será o parâmetro para a resolução do conflito. Elas poderão, inclusive, discutir um encurtamento do procedimento, poderão também se pactuar sobre uma série de questões, deixando remanescidas só aquelas questões que elas requerem do juiz uma solução. Portanto, elas terão uma grande importância e se permite, no novo Código de Processo Civil, procedimentos, ajustes que não são permitidos no atual Código de Processo Civil. E também as partes não poderão ser surpreendidas tendo que haver o contraditório em uma série de procedimentos que hoje não há a possibilidade de ter o contraditório, né? Ressalvando apenas questões que, evidentemente, o juiz tem que decidir sem ouvir as partes, mas nós diminuímos essas possibilidades, sendo que as partes não poderão ser surpreendidas. O segundo aspecto, além da resolução consensual, da busca da participação das partes e as possibilidades, dando um novo status às partes, né, nós introduzirmos no processo civil novos instrumentos. E o primeiro deles é o chamado incidente de resolução de demandas repetitivas. Entendendo que as demandas repetitivas são aquelas que congestionam o judiciário, né? Normalmente em conflitos relacionados a planos de saúde, a previdência social, seja ela pública ou privada, planos de poupança, planos de telefonia, e que acabam gerando milhares de ações na justiça. Aí há uma diferença do texto que foi aprovado na Câmara para o texto que foi aprovado no Senado. O texto que foi aprovado na Câmara,
no Senado, ele dizia o seguinte: o Judiciário, ao perceber que tem milhões, uma quantidade muito alta de ações sendo propostas e que são ações repetitivas, o Judiciário, antes de debatê-las, ele já instaura o incidente de resolução de demandas repetitivas. Nós entendemos que essa proposta do incidente de resolução de demandas repetitivas é uma boa proposta, mas não é democrático que não haja debate no Judiciário. Então, nós dissemos que há que ter o debate das demandas repetitivas, e aquela que chegar em primeiro lugar no tribunal, aí se instaura o incidente de resolução de demandas repetitivas, com efeito de suspender a tramitação dos processos até que se decida do direito a ser aplicado, e, decidido o direito, se aplica o direito a todas as ações em tramitação. Esse é um novo instrumento, há um entendimento nosso que ele é importante, mas há uma divergência do texto aprovado na Câmara com o texto aprovado no Senado. E me parece que há digamos, uma inclinação do ministro Fux, que agora faz parte de uma comissão de juristas que assessora o Senado, de retornar ao texto inicial do Senado, que, na minha opinião, foi muito combatido pela advocacia brasileira e pela magistratura brasileira, não é? E há um entendimento que o texto, da forma com que vem do Senado, ele é inconstitucional, porque não há uma ação originária dos tribunais, não é isso? Então, na nossa opinião, esse será uma polêmica do texto aprovado com a Câmara, agora no Senado, porque há uma tentativa de retorno do texto inicial do Senado, que diz que se instaura o incidente de resolução de demandas repetitivas sem qualquer debate em primeiro grau. Nós achamos que é antidemocrático aprovar um texto desse tipo e, portanto, nós defendemos a permanência do texto originário da Câmara. E também nós estabelecemos a possibilidade da conversão de uma ação individual em ação coletiva. Isto é, quando o juiz perceber que o conflito proposto tem uma repercussão para além da parte que propôs a ação, ele deve notificar a um dos legitimados para a proposição de ação coletiva para que se proponha uma ação coletiva. Isso acontece muito nas questões relacionadas a condomínios, questões relacionadas a acionistas de empresas, questões relacionadas a meio ambiente, questões relacionadas a problema de vizinhança. Isto é, à medida que ele notar que aquela ação tem uma repercussão para além da parte, aquela parte vai continuar com a legitimação, mas você terá a possibilidade de conversão daquilo que é uma ação individual numa ação coletiva. Então, esses são dois instrumentos que nós achamos mais contemporâneos com uma sociedade que não tem conflitos só individuais, como era a sociedade de 73, quando foi aprovado o Código, já que a nossa sociedade é uma sociedade mais complexa, uma sociedade que tem um nível de conflito na área de consumo muito grande e que, portanto, tem que ter instrumentos dessa natureza. Nós também previmos que alguns procedimentos, alguns ritos existentes, nós devíamos eliminá-los para dar maior celeridade ao processo. Quais foram esses instrumentos que nós retiramos, que fazem parte do Código atual, que nós retiramos nesta proposta do novo Código de Processo Civil? O primeiro deles é sobre o juízo de admissibilidade. Todos vocês sabem que o juízo de admissibilidade é da pessoa que apela e que o juiz que decidiu sobre a ação, ele vai dizer se a ação pode ou não, se a apelação pode ou não subir para o tribunal. Isso no nosso estado, o estado de São Paulo, demora mais ou menos um ano
para que a apelação suba para o tribunal, né? E se o juiz disser que a ação não pode subir para o tribunal, o apelante vai agravar dessa decisão. E assim o tribunal vai ter que decidir sobre o agravo. Portanto, que ele decida já direto sobre a apelação. Então, nós acabamos com o juiz de admissibilidade, e eu gostaria de ouvir a opinião dos senhores e das senhoras aqui. E o mesmo acontece em segundo grau, né, no recurso especial e no recurso extraordinário, né, na medida em que o desembargador, normalmente é o vice-presidente, nega o recurso, o que acontece é que há um agravo no STJ ou no Supremo, e isso faz com que os tribunais superiores acabem analisando agravos, né? E o que nós achamos é que deveria analisar os recursos. E assim nós acabamos com os recursos de admissibilidade em primeiro e em segundo grau, né? Nós fizemos também uma mudança nos embargos infringentes, mantivemos os requisitos para a sua proposição, né? E dissemos o seguinte: quando há uma divergência que altera uma sentença de primeiro grau, há que chamar dois desembargadores, como no caso de São Paulo, para decidir aquela divergência, e assim passa a ser um procedimento, digamos, automático, não é? Aqui acho que vai haver um conflito no Senado, porque o Senado tinha acabado com os embargos infringentes. E pode ser que ele retome esta decisão de acabar com os embargos infringentes. O que nós fizemos foi transformar o que hoje são embargos em um método, né, um método de decisão, né, um mecanismo de decisão. Mas eu entendo que esse é um ponto polêmico que vai para o Senado, com a tendência de extinção dessa nossa decisão da Câmara, pelo que eu já ouvi. Essa proposta é do professor Paulo Lucon, ele que sugeriu essa proposta para nós, né? E nós acatamos, mas eu acho que esse é um dos temas polêmicos. E também nós entendemos que um dos problemas da alta conflituosidade, o número de ações na justiça, é porque um litigante contumaz é a fazenda pública, né? Então, nós limitamos a possibilidade da chamada remessa necessária. Até um certo valor, não precisa recorrer. Então, nós estabelecemos um corte que até um certo valor a fazenda pública não precisa recorrer. E a Fazenda Pública não poderá recorrer quando tiver decisões dos tribunais superiores e decisões de processos repetitivos. Então, nós limitamos a chamada remessa necessária para impedir uma litigância que, às vezes, é uma litigância, digamos, desnecessária. E, assim, nós fizemos uma mudança também em relação a esse tipo de recurso, uma limitação em relação a esse tipo de recurso. O doutor Marcos me dizia do número de processos que tramitam no Estado de São Paulo, se eu lembro bem dos seus dados, de 20 milhões, ele dizia que 7 milhões, 8 milhões são ações, são execuções fiscais com baixa efetividade para a sociedade. Então, o Volpe me fala que é de 1,5%. Então, o que nós precisamos é não acabar com a remessa necessária. Esse debate aconteceu, muitos defenderam que acabasse com a remessa necessária. Nós achamos que há uma fragilidade do poder público, que se nós acabássemos com a remessa necessária, nós iríamos fragilizar o poder público, mas também não podemos permitir que o poder público fosse um litigante tão contumaz como ele é hoje. Então, limitamos a possibilidade de litigância por parte do poder público. Bom, além disso, nós estabelecemos um mecanismo que, na minha opinião, muda a forma de se fazer direito. Uma das tradições do direito brasileiro, que é um direito romano, e nós modificamos no sentido de dizer que os juízes eles estarão vinculados aos precedentes judiciais. Isso é,
os juízes terão que aplicar os precedentes judiciais. Por que nós adotamos esse mecanismo, que é um mecanismo mais da common law? Porque há um sentimento na sociedade brasileira que o jurisdicionado não é tratado com isonomia pela justiça, que muitas vezes três pessoas que tenham demandas iguais recorrem à justiça e têm decisões diferentes da justiça, e que, portanto, nós precisamos ter uma isonomia no tratamento dos jurisdicionados pelo judiciário. E assim nós estabelecemos que a vinculação do juiz aos precedentes judiciais. Nós limitamos, o texto era muito mais amplo, nós limitamos a possibilidade do que se chama precedentes, mas nós estabelecemos essa vinculação dos juízes aos precedentes judiciais. Isso é uma polêmica no judiciário, né, porque há uma cultura do judiciário brasileiro, né, e há também um entendimento do judiciário brasileiro que você não pode subordinar a justiça de primeiro grau aos tribunais superiores, né? Ainda que nós estabelecemos todo um regramento de como mudar a jurisprudência, porque a jurisprudência não é estática, mas nós entendemos que essa produção dos tribunais ela tem que ser consolidada e tem que ter uma aplicação para o jurisdicionado. O jurisdicionado tem que ter a ideia da estabilidade do direito, né? E que hoje você não tem essa ideia da estabilidade do direito, né? Então, nós estabelecemos a necessidade do respeito aos precedentes judiciais, que prevê técnicas de formação, identificação, aplicação, distinção e também de superação dos precedentes judiciais. Dissemos também que os juízes têm que fundamentar suas decisões, sob pena de nulidade, né? Muitas vezes os juízes dizem o seguinte: o tema trazido é irrelevante. Irrelevante, então você sai com aquela impressão que você trouxe questões tão importantes que não foram analisadas pelo juiz, e que, se tivessem sido analisadas, talvez a sua decisão tivesse um outro caminho, né? E que, muitas vezes, você apela porque você não concorda. Não é apenas nesta visão de que você está protelando a decisão, mas que muitas vezes você não concorda mesmo com a decisão dos juízes, né? E que, portanto, nós aqui estabelecemos que o juiz tem que atacar todas as questões trazidas pela parte, né? E ele dizer por que a questão é irrelevante, sob pena de nulidade da sentença. Então, ele tem que fundamentar as suas decisões. Nós consolidamos o processo eletrônico, previmos a possibilidade de audiências que uma das partes participem por meio de videoconferência, tomadas de oitivas. Isso é muito importante num país continental como o nosso, em que uma parte está num outro estado, às vezes muito longe daqui. Então, nós trouxemos para o processo civil a possibilidade de participação das partes e de testemunhas por meio de videoconferência, a comunicação eletrônica para pessoas jurídicas, né, tendo já consolidada o e-mail, enfim, que você possa ter a comunicação por meio de digital, né? E também colocamos medidas protetivas dos deficientes. Isso é, a pessoa, o interditando, ele é sujeito de vontades que têm que ser respeitadas, né? Tem que ter leitura de libras para o deficiente audiovisual. Você tem que ter, na tecnologia digital, tecnologias para o deficiente visual, enfim. Nós trazemos para dentro do processo eletrônico e do processo civil também uma preocupação em relação ao deficiente. Um tema muito polêmico que foi debatido lá, que eu acho que a Câmara melhorou muito o texto, mas nós fomos derrotados
aspecto do texto que eu queria trazer aqui, que acho que no Senado vai ser muito polêmico também, e creio que na sanção da presidente vai ser muito difícil ela decidir sobre isso, embora eu acho que a tendência dela é vetar. Mas, antes de falar da polêmica, eu vou falar do que nós aprovamos. Em relação à penhora online, nós aprovamos o seguinte, que há que se desfazer da penhora excessiva em 24 horas. Né? Nós chamamos o Banco Central e percebemos que não tem jeito de não ter penhora excessiva, porque o único jeito de não ter penhora excessiva é se eles quebrassem um sigilo, que eles não podem fazê-lo. Né? Então, sempre terá penhora excessiva. Agora, o desfazimento da penhora excessiva tem que acontecer em 24 horas. Em segundo lugar, dissemos que não pode levantar o dinheiro penhorado em plantão judicial. Em terceiro lugar, dizemos que a penhora de empresa tem que ser residual. Em quarto lugar, equiparamos ao dinheiro a carta de fiança bancária. E criamos o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Porque hoje o que acontece na penhora é que você afasta a personalidade jurídica, não tem contraditório e você penhora os bens do acionista, que muitas vezes nem sabe do que se trata, não tem a menor responsabilidade em relação àquele tema. Então, nós aqui fizemos o chamado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que tem que ter o contraditório. Isso é, se o Dr. Marcos é sócio de uma empresa, para que os seus bens sejam penhorados, ele tem que dizer da sua responsabilidade ou não. Né? E, portanto, tem que haver o contraditório. Aonde nós somos derrotados? Nós somos derrotados quando um deputado, e ele já está no Senado, ontem eu vi ele na mesa do Senado sentado, ele me deu um tchau assim, dizendo, eu estou aqui de novo a tentar valer a minha tese, que ele impediu a penhora, o bloqueio de dinheiro em tutela antecipada. Né? Eu fui contra. Por que eu fui contra? Ora, se você, advogando pelo credor, perceber que o devedor está se desfazendo, procurando se desfazer do dinheiro, você entra com a tutela antecipada para impedir que ele se desfaça do dinheiro. Ele impediu isso. Eles conseguiram nos derrotar e essa visão começou a repercutir no Senado. Na minha opinião, isso será muito ruim se prosperar. Não é? Aí nós somos derrotados. Bom, nós também introduzimos no texto do Código de Processo Civil o procedimento da usucapião administrativa. Isso é, hoje, quem tem uma ação de usucapião pode fazer no cartório. Nós estamos propondo que poderá fazê-lo no cartório. E só irá para a justiça no caso de haver oposição. Porque hoje, um grande número de ações de usucapião acontecem sem que haja oposição. E, na conversa que nós tivemos, acho que o Dr. Marcos que falou que uma ação de usucapião na justiça sem oposição demora 20 anos. 20 anos. Isso acontece muito de quem comprou um imóvel de quem não tinha título. E não tem a escritura do imóvel. Não tem oposição. A pessoa que vendeu diz, eu vendi, mas eu vendi com aquele título ali. E demora 20 anos para ele ter escritura. Acontece muito em herança. O avô que tinha uma fazenda transmite essa fazenda para 4 filhos, que por sua vez transmitem para mais 4 filhos e que não se resolve. Então nós propusemos um instrumento administrativo de resolução e, evidentemente, se houver conflito, vai para a justiça, mas não o contrário. E esse instrumento foi proposto pelo atual presidente do Tribunal de Justiça, o Dr. Renato Nalini, que era corregedor dos cartórios no tribunal e que percebeu da irracionalidade da tramitação das ações de usucapião no atual código e nos sugeriu essa mudança e nós acatamos e ela foi aprovada. Inicialmente, os ruralistas
viram com estranheza. Depois eles perceberam que poderiam se beneficiar também, porque tinham problemas de títulos que eles não conseguiam resolver por ações judiciais. Agora eu trago os temas da advocacia, né? Quais os temas mais importantes que a advocacia nos levou e que nós acatamos? A primeira delas é que advogado precisa ter férias, né? Então, nós suspendemos os prazos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro. E, assim, os advogados poderão gozar de suas férias nesse período. Nós também estabelecemos... Oi? Não, eu sou bonzinho, porque o que acontece hoje é que o advogado ele não tem sossego. Essa é a verdade. Não tem sossego, não tem descanso como todo cidadão tem. Não é isso? Outra coisa que nós estabelecemos é que os prazos serão contados em dias úteis. Por exemplo, uma sentença que... uma citação para uma contestação que acontece numa quinta-feira, não é isso? Eu sou casado com uma advogada, o Pomar a conhece, ela militou já, foi diretora da OAB de São Miguel, e eu já a vi digitando no laptop com febre de 40 graus no sábado e no domingo. Isso, digamos, não é bom para o advogado, mas não é bom também para o seu cliente, não é? Evidentemente que o advogado precisa ter tempos para responder. Então, nós dissemos que os prazos deverão ser contados em dias úteis, né? Outra coisa, nós dissemos que os honorários terão caráter alimentício e não poderão ser compensados no caso de sucumbência parcial. Nós consolidamos esse entendimento também. E estabelecemos um mecanismo riquíssimo de negociação, que nós conseguimos uma tabela de honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública. Porque todo mundo que ganha uma ação contra a Fazenda Pública, o juiz fixa quase que honorários simbólicos. Não é isso? Não. E quando a Fazenda Pública ganha, aí não são simbólicos, não é isso? Não. Então, nós estabelecemos o mesmo tratamento. Fizemos uma tabela de quando a Fazenda Pública ganha, qual deverá ser o honorário. E o jurisdicionado, quando ele ganha da Fazenda Pública, ele terá também que receber os honorários dentro daquela tabela. E, evidentemente, prestigiamos aquele advogado que tem causas menores, de até 200 salários mínimos, vai de 10 a 20. Né? 200 a 2.000, 8 a 10 e assim sucessivamente. E assim sucessivamente. E, por último, estabelecemos que o juiz tem que respeitar a ordem cronológica de conclusão para proferir sentenças ou acórdãos, aquele sentimento do advogado que a causa dele foi passada para trás. É isso? O judiciário reagiu muito fortemente e nós, então, nesse diálogo com o judiciário, me lembro de uma conversa com a ministra Nancy Andrighi. Ela dizia, olha, eu ponho as ações lá na minha casa e vejo, esse aqui pode morrer, então esse vai na frente. Então, nós estabelecemos uma série de exceções, mas fora daquelas exceções, se o juiz quiser botar uma ação na frente da outra, ele tem que justificar por que o fez. Então, são essas as propostas de mudança, né? E eu pediria, se Vossa Excelência concordar, que o doutor Volpe, que trabalhou, pudesse também fazer algumas considerações e depois o senhor concordar.